Acorda, preguiça! E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Gente, voltando pro nosso encontro, hoje outra quarta, né? Prazer em revê-los, revê-las. E olha, eu já quero começar essa tarde me justificando. Não gosto dessa parte, mas é inevitável, né? Vocês viram que semana passada o nosso áudio ficou um pouco comprometido. A notícia é até boa, foi até por uma boa causa, mas de qualquer maneira comprometeu um pouquinho o nosso resultado. Por isso a gente vai falar um pouquinho mais de comunicação não violenta hoje também, só para reforçar os conceitos e a gente seguir numa segunda etapa, passar para uma segunda fase aí dessa conversa. Combinado? Mas segura um pouquinho que eu vou pedir o Marquinhos para rodar a vinheta e a gente já volta a se falar. Então, pessoal, agora voltando de verdade, o que acontece? Semana passada, a equipe estava toda no Rio, não sei se vocês se lembram, mas nós fomos para lá fazer algumas captações de algumas pessoas convidadas para falar com a gente aqui no canal, só que no retorno eu voltei antes, os meninos ficaram, toda a equipe ficou lá, e aí a gente acabou não dividindo o material e eu fiquei sem microfone, então desculpa, é importante a gente esclarecer, porque a gente está falando de comunicação, né? Então a comunicação entre nós também tem que ser de verdade, tem que ser transparente. Então, lamentavelmente, comprometemos sim o áudio da última edição, mas a gente preferiu seguir com o compromisso de ter o material para vocês, do que não falar nada e deixar o programa em vão. Então a gente garante que isso não acontece mais e vamos seguir. Vamos em frente então. Gente, para a gente seguir no assunto da semana passada, nós falamos de comunicação não violenta, tema que eu adoro, do Marshall Rosenberg, que é o nosso escritor, né, do livro Comunicação Não Violenta, um psicólogo, criador da técnica, maravilhosa, por sinal, eu vou repetir aqui que eu gosto bastante, que eu acho ela de muito fácil acessibilidade, muito boa de colocar em prática e ao mesmo tempo muito tranquila para qualquer nível social, cultural, idade. Então, se você tiver a oportunidade de ter o livro e ter toda a técnica, vai ser bem bacana. Mas para resumir aqui, para relembrar um pouquinho, esse psicólogo ele acredita que, como a gente fala no senso comum, a pessoa é fruto do meio, né? Se eu tenho um meio que ele tem uma atitude mais agressiva e violenta, isso me torna mais agressivo e violento. Se eu tenho um meio que é mais acolhedor, que é mais seguro, que me deixa mais tranquila, esse meio também me faz ter um conjunto de habilidades com as quais eu vou trazer uma comunicação, uma linguagem mais cordata, mais amorosa, mais compassiva, que é a palavra que ele usa com muita ênfase no livro inteiro. Então a ideia da gente conseguir criar uma comunicação não violenta tem a ver com a gente conseguir se comunicar sem criar julgamentos, sem querer colocar a nossa opinião, a nossa percepção, a nossa maneira de ser, de viver dentro dessa comunicação. Deixar que ela flua apenas pelos fatos e não pelas emoções, tá? E por outro lado, no lado da emoção, a gente se colocar no lugar do outro. Poxa, será que essa pessoa está falando de forma assim comigo mais agressiva? Por quê? Qual será a necessidade que ela tem? O que será que ela está querendo dizer com isso? Por que ela está tão agressiva assim? Então, em vez de eu responder também de forma agressiva, é o momento talvez de eu refletir e tentar entender o que essa pessoa precisa de mim. Talvez eu possa ajudar para que essa comunicação se torne mais amena, mais favorável, mais positiva. Então, a comunicação não violenta, ela serve principalmente para melhorar os ambientes de convívio, de um modo geral, pode ser na sua casa, principalmente na sua casa, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, como a gente sempre falou aqui, né? No ambiente esportivo. Então, ter a abertura, né, para ouvir de uma forma empática, traduzir aquilo que a princípio não faz sentido para a gente, mas entendendo a emoção do outro e tentar não absorver de uma forma que seja uma mensagem para a gente, ou uma crítica, ou um tom de raiva, ou um tom até de sarcasmo, e aquilo não é para a gente, é na verdade uma expressão da pessoa que está com alguma outra pendência para resolver e muitas vezes descarrega, né, na conversa com a gente. E por fim, a gente evitar as reações negativas, ou seja, quando a gente toca as emoções das pessoas, a gente está num terreno muito vulnerável, num terreno muito delicado, porque cada um tem uma forma de receber e de absorver e repassar essa informação. Então a gente sempre fala que a comunicação é uma via de duas mãos, né? E aí você tem que saber quem é que vai receber, como recebe, e quem está mandando a mensagem, como está mandando. Então o maior e o melhor dos mundos é quando a gente consegue ter a empatia, se colocar no lugar do outro e tentar entender de uma forma positiva. Algo do tipo, exemplo, vamos lá, você me deixou esperando por hora. Essa frase está carregada de quê? Mágoa, raiva, o sentimento de menos-valia, porque, poxa, você vai me deixar plantado aqui, quando de repente se a pessoa fala assim, poxa, fiquei triste que eu fiquei tanto tempo esperando por você e você não veio. Olha como muda toda a percepção. Ou seja, no fundo eu estou cobrando a ausência daquela pessoa que me deixou ali abandonada. Sentimento de abandono. Mas por outro lado, eu estou botando humanização nessa frase. Em vez de eu colocar uma frase curta de cobrança, poxa, você me deixou plantado por horas. Frase que a gente repete toda hora, né? Eu digo assim, que chato, poxa, fiquei tanto tempo te esperando, aconteceram tantas coisas legais, você perdeu. Então são outras formas de a gente contar para a pessoa que aquilo deixou a gente de alguma
forma triste, magoado, mas que não tem a carga emocional da raiva, da cobrança, tá? Dessas condições que não são as mais favoráveis. E claro que a gente está falando da comunicação não violenta também, só para resgatar um pouquinho, dos 4 grandes pilares, que foi como a gente começou nosso papo semana passada. Então a observação é o primeiro deles. Eu preciso observar sem dar julgamento, sem dar a minha opinião, só sobre os fatos, para na verdade eu entender que emoções são colocadas naquilo, que sentimentos aquilo desperta na pessoa que está me ouvindo, e aí que gatilhos eu vou despertar naquela pessoa para ela prestar atenção ou não, para que a gente consiga tirar dela quais são as necessidades que ela tem de fazer um pedido bacana. Lembra que semana passada eu usei um exemplo, acho até que foi meio longo, sobre a mulher quando ela quer mais atenção do marido, por exemplo. Então, o que ela quer? Tempo de relacionamento com o seu parceiro. E ela falou assim, poxa, você tem todo dia um jogo de futebol. Ele falou assim, tudo bem, então hoje eu não vou no futebol. Em vez dela falar assim, poxa, eu tô com vontade que você fique mais tempo do meu lado. Isso humaniza a frase. Ela reclama que ele está indo há muitos dias para o futebol. O que ele faz? Deixa de ir no futebol, mas faz um outro programa com os amigos. De maneira inadequada, o pedido dela não foi recebido, não foi feito de forma adequada. Então, no final das contas, ela observa uma situação que é a ausência do marido, desperta nela um sentimento de menos-valia ou de abandono. Ela tem uma necessidade de ter mais atenção, mas ela não sabe fazer um pedido, que é, você pode ficar um pouco mais em casa, vamos fazer um programa só nós dois? E não, ela vai reclamar de uma das atividades dele, ele deixa de fazer aquela, mas vai fazer uma outra. Resumo, o que ela queria para a vida dela ser melhor, também não foi atendido porque ela não soube construir esse pedido. Por isso que a comunicação não violenta, elas são etapas de aprendizado. É o que eu olho, é o que eu observo, sem fazer julgamentos, é o que eu vou despertar como emoção, como sentimento, é o que aquilo vai me gerar uma necessidade e que eu vou conseguir formular um pedido. Então, baseado nos 4 pilares, o que a gente tem? Qual é o pilar mais importante? Normalmente, o mais difícil de ser concluído, da gente conseguir chegar, é no último. Exatamente porque os primeiros, quando não são bem entendidos, a gente não constrói esse percurso, a gente não faz essa trilha de aprendizado. O primeiro, na verdade, é o mais importante, porque quando eu observo e consigo me isentar das emoções, tirar o meu julgamento, tirar a minha opinião daquilo, eu consigo despertar emoções positivas, ou seja, sentimentos positivos no meu interlocutor, que vai revelar as necessidades dessa comunicação ser fluida e que vai conseguir gerar pedidos claros, sem histórias paralelas. Por exemplo, quando eu falo assim, a violência é ruim, o mundo é ruim, o mundo é mau. Até tem uma frase aí do antigo professor que a gente sempre falava isso, o mundo é mau. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo é mau no mundo? Não. É bem redundante isso, Eu preciso comentar assim, discordo que usar a violência seja um meio positivo de chegar a um acordo. Ou ainda, discordo do uso da violência na tentativa de mediar conflitos. O que eu quero dizer é a mesma coisa. A violência é ruim de qualquer forma. Mas quando eu afirmo que ela é ruim, e quando eu uso frases do tipo, todo mundo é ruim, aí todos os povos do país tal são ruins, isso é muito agressivo, porque a gente está considerando que nenhuma outra condição, ou ninguém mais naquela cidade, comunidade, país ou contexto podem ser positivos mesmo dentro de um ambiente que foi construído negativamente. E a gente está vendo aí o mundo cercado de conflitos, cheio de povos se desentendendo para todos os lados. E a gente não precisa nem muito longe, se a gente pensar alguns contextos nacionais aí de disputas políticas, entre outros lugares que a gente não vai tocar aqui agora que não vem ao caso, contextos que não vem ao caso. O que a gente está dizendo aqui? A comunicação não violenta, ela consegue construir, a partir da sua organização da fala, uma conversa que não vai generalizar opiniões negativas, que não vai colocar opiniões pessoais nessa conversa. É muito interessante quando a gente fala em juízo de valor, porque o juízo de valor a gente está falando o seguinte, eu tenho, por admiração, a honestidade como um juízo de valor, a liberdade como um juízo de valor, a paz. Agora, quando eu boto julgamentos moralizadores, eu digo sobre pessoas e comportamento e não sobre coisas. Então, o juízo de valor são sobre coisas. O juízo moralizador, o julgamento moralizador são sobre pessoas e comportamentos dessas pessoas. É aquele exemplo que a gente usou lá do Zezinho no programa passado. Zequinho é péssimo jogador. Não, Zequinho não é péssimo jogador. Zequinho há 20 jogos não converte um gol. Percebe a diferença, A gente já falou sobre isso. Então, a ideia é essa, a gente reorganizar essa fala para que ela seja uma fala positiva e nos condicione, nos coloque num ambiente positivo também. Então, pessoal, e aí fechando um pouco essa conversa sobre comunicação não violenta, que a gente já explorou bastante esse tema,
Vamos trabalhar diferente? Acorda, preguiça! Vamos dar o rumo dessa prosa. Gente, olha só. A gente falou muito do psicólogo Marshall Rosenberg com a comunicação não violenta. E agora eu falo da psicóloga Úrsula Bandeira, que também desenvolveu uma técnica muito legal, que eu gosto muito, que, claro, tem fundamentos em outras teorias. Tem estudo aí de várias atividades feitas desde do período universitário, claro, né? Mas das pesquisas que eu fiz depois, inclusive tendo como desdobramento dessa técnica um jogo mesmo de tabuleiro, chama Positives. Mas essa técnica trabalha também com quatro fases do ciclo da vida da pessoa, tá? Essas fases eu chamo de descobrir, construir, usufruir e delegar. E essas 4 fases, elas vão ter subfases, claro, né? Entre 0 e 25 anos, muita coisa acontece. Então a gente vai ter períodos de 5 em 5 anos que vão dar as principais características dessas fases e o que a gente pode fazer com elas. Vou deixar uma pergunta para vocês, hein? Eu quero respondida lá no direct. Segue o canal, ó. Tem Preguiça Oficial no Instagram. Acorda Preguiça comigo às quartas-feiras. Mas, gente, olha só, de verdade, vou deixar a pergunta no ar. Se você pudesse escolher, com que idade você gostaria de partir dessa para uma melhor? Vamos consultar o especialista? Preguicinha, sua vez agora de participar do programa. Diz pra galera aí. Você, se pudesse escolher, com que idade você escolher conhecer Papai do Céu ao vivo e a cores? Me deu preguiça só de pensar. Gente, tá com vocês agora. Responde pra gente, eu vou ter maior carinho em ouvir e compartilhar a resposta da maioria, mas não é só isso não. Eu vou explicar como é que a minha técnica esclarece essa fase da vida, em que fase você está e dependendo de pra onde você quer ir, como é que a gente vai organizar essa caminhada. Tamo junto? Pula pra cá, preguicinha. Demorou a vir hoje, hein? Nossa, vai me abandonar? Vamos dar tchau agora, ó. Tchau, galera. Até quarta.